Bom pessoal, vamos a mais uma aula no nosso curso de Linux e hoje vamos falar sobre permissões. Vamos tentar entender um pouquinho essa questão das permissões Linux, que isso é muito importante. Vamos lá. No que diz respeito às permissões, a gente poderia nos perguntar assim, por que permissões são tão importantes? Na realidade, elas controlam quem pode ler, executar e escrever em arquivos dentro do Linux. É importante a gente dar essa aula inicial aí, por mais que seja bom a gente ir para a tela, para o terminal, para poder escrever, para poder digitar os comandos, mas compreender um pouquinho de como essas permissões funcionam é importante para a gente poder antes ter uma noção, compreender como isso funciona. Então, na realidade, as permissões elas controlam quem pode ler, escrever, executar arquivos ou pastas. Elas vão evitar alterações e exclusões indevidas. Elas possibilitam, por exemplo, que servidores multiusuários tenham uma segurança aí em relação às pastas, aos diretórios, aos arquivos, para que ninguém possa mexer no arquivo do outro e para que isso garanta aí uma segurança dentro do próprio sistema Linux. Então o que a gente vai ter lá toda vez que a gente dá um ls-la e a gente visualiza ali os arquivos, os diretórios do Linux, você percebe que existem letrinhas que estão ali do lado esquerdo e essas letrinhas elas vão determinar a possibilidade de executar um arquivo, de ler um arquivo ou então de escrever em um arquivo, seja pelo usuário, pelo grupo, o usuário que a gente chama aqui pelo dono, pelo grupo ou por outros. Então, vamos dar um exemplo aqui. Onde a gente vê as letrinhas aqui, nesse primeiro momento a gente tem D de diretório. Quando a gente tem diretório aqui, tem um Dzinho aqui no início, significa que é um diretório. Aqui não tem nada, significa um arquivo simples. Então aqui a gente tem possibilidade de leitura, de escrita, mas não tem de execução para o dono do arquivo, o owner. Agora aqui no grupo, que são as três letrinhas seguintes, a gente tem possibilidade de leitura, mas não tem nem de escrita nem de execução. E para outros, que são os outros usuários do sistema, a gente tem possibilidade de leitura, read, mas não tem nem de escrita nem de execução. Aqui o nome do dono do arquivo, do owner, que é o João, e o nome do grupo, que é o dev, e o nome do arquivo. Então, de início é isso. Acho que a gente tenta explicar o máximo possível para poder tentar deixar claro aqui essas três posições. Elas mudam e elas vão dar permissões diferentes para usuários dependendo de cada situação. Isso no momento que você dá ls-la. Claro que essas permissões, elas vão alterar dependendo aí de cada situação. Então a gente tem o read, que lê o arquivo ou lista o conteúdo em diretórios. Nós temos o write, que modifica o arquivo ou cria ou apaga o diretório. Essa é a permissão para poder escrever, apagar. E nós temos o execute, que é a permissão para que possa executar o arquivo ou então entrar no diretório. Então, o que nós vamos ter aí é o owner, o user, o group e o others. Esse user é o dono do arquivo, que é o zinho aqui do dono do arquivo. O G é o group e o O são os outros usuários do arquivo. E nós temos aqui o simbolozinho do A, que vai significar todos. Qual a importância dessas letras aqui, U, G e O? A importância é que a gente pode dar o comando chmod e a partir do chmod a gente usa o U,
de dono do arquivo, mais o X e o nome do arquivo. Isso facilita para poder você dar a permissão de execução para o dono do arquivo. Ou então a gente pode usar o chmod com o odd others, ou seja, todos os outros usuários do arquivo, e aqui você dá a permissão de escrita, né, write, para esse arquivo aqui. Teoricamente você remove a escrita de outros, tá, de outros usuários. Então, vamos lá. Ou então pode ser feito através de números. Muitas vezes, né, você pode dar um chmod, o número e o nome do arquivo. Então, só que esses números, esse número é específico para o dono, esse número é específico para o grupo e esse número é específico para os usuários. Então, e quais são esses números? Quando você tem um valor 4, esse valor de leitura. Quando você tem um valor 2, esse valor de escrita. E quando você tem um valor 1, é o valor de execução. Se você somar esses três números, ele tem, né, o número 7 e ele tem permissão de leitura, de escrita e de execução. Se nós somarmos só o 4 e o 2, nós temos possibilidade de leitura e de escrita. E se a gente tiver o número 5, nós temos aqui a possibilidade de leitura e de execução. E o número 4 somente leitura. Então, vamos supor aqui, né, a gente fez uma alteração aqui no arquivo chamado script sh. Então nós damos um chmod 755. Significa que o dono tem permissão de leitura, escrita e execução. O grupo tem permissão de leitura e escrita. E os outros têm permissão de leitura e escrita. Se a gente der um chmod 644, significa que o dono tem permissão de leitura e escrita e que os outros, todos, o grupo e os usuários têm permissão de leitura. Então, é muito simples, né? Desde que a gente consiga aí guardar esses números, a utilização também do chmod 755, 644, 777, 666, ou seja, esses números vão possibilitar aí que a gente possa fazer alteração nos arquivos. Bom, pessoal, vamos então ao terminal para poder entender como que funciona essa questão das permissões. Então, inicialmente vamos aqui, né, ver aqui quais os arquivos a gente tem. Né? Vocês veem aqui que do seu lado esquerdo estão todas as permissões dos arquivos que nós encontramos aqui. Né? Onde tem o D é diretório, e depois nós temos na RW, vamos aqui, vamos pegar um aqui, por exemplo, esse SSH, o último aqui, ele é um diretório, ele tem possibilidade de leitura, escrita e execução somente pelo dono. Nem o grupo e nem os usuários podem fazer nem leitura, nem escrita, nem execução desse diretório. Isso é uma questão de segurança, porque a SSH possibilita aí acesso remoto e uma série de coisas. Né? O Home, por exemplo, que está um pouco acima lá, ele é um diretório, ele tem possibilidade de leitura, escrita e execução pelo dono, pelo grupo somente de leitura e execução pelo grupo, e pelos outros somente de leitura e execução também pelos outros. Então, se a gente quiser fazer uma alteração aí, né, a gente pode alterar qualquer um desses. Vamos pegar aqui o novo, né, novo.sh. Ele é um diretório, ele tem leitura, escrita e execução para o dono, depois leitura e execução para o grupo e leitura e execução para os outros. Nós vamos colocar ele aqui, né, o novo chmod 777
Vamos aqui novo ponto sh, né? Vamos aqui verificar novamente o que aconteceu com ele. Ele agora passa a ter leitura, execução e escrita para todos os usuários, né? Vamos mudar um pouco aqui, vamos chmod 744, novo ponto sh, vamos dar um clear aqui, ls-la, pode ver aí que o novo agora já mudou novamente e ele passa a ter somente leitura, nem escrita nem execução. Então é a forma que a gente tem aí de fazer alterações, né, através de números. Então os números eles possibilitam, mas também há outras formas aí. Vamos aqui no chmod, vamos aqui em u, né, que é o dono, né, u mais x, para, vamos ver aí um que não tem execução, vamos alterar aí, vamos alterar o novo para 444, chmod 444 novo ponto sh, chmod 744 novo ponto sh, ls-la, aí o novo ponto sh ele está aí com 744, vamos colocar aí um 644, ls-la. Então o novo, ele pro dono aí, ele não tem nem ele tem somente leitura e escrita. Nós vamos colocar a execução para ele, chmod u mais x novo ponto sh, ls-la, né? Só mexer na tela aqui, vou dar um clear mais fácil, né? Clear ls-la. Então o novo ponto sh ele passa aí, ele passa a ter leitura, escrita e execução. Vamos, né? É o que ele não tinha antes. Então vamos pegar aí um outro arquivo. Vamos criar um arquivo mkdir programa, o programa já tem cadastro.sh, ls-la. Então cadastro.sh está criado, né? Ele foi criado aí como, ele é um diretório, né? Leitura, escrita e execução para o dono, leitura e execução para o grupo e leitura e execução para os usuários comuns. Então nós vamos mudá-lo, vamos colocar aí tudo liberado tudo. Então vamos a chmod 777 cadastro.sh, ls-la, cadastro.sh, tem todas as permissões agora. Então vamos tirar uma permissão dele, então. Vamos aí, ls-la, aí vamos chmod, vamos tirar aí dos outros, o menos x novo cadastro.sh, ls-la, cadastro-sh, né? Nós tiramos a execução aí dos outros, que são os usuários
finais lá. Você pode ver que tem um tracinho lá no final dele. Então, essa é uma forma de fazer alteração aí de permissões para usuário, para grupos e para outros dentro do sistema. Bom, pessoal, então vamos aí ao comando chown. Chown, ele altera o dono do arquivo, dono do diretório. Então vamos lá. Nós temos aqui, né? Inclusive já tem um alterado aqui, user root. Vamos pegar aqui o programa 3. Então chown programa 3.sh chown user programa 3.sh. Vamos lá. Então alterou -LA. Então, programa 3 passou a ter aqui como dono o user. Então, vamos aqui também alterar o grupo. CHGRP, o nome aqui do usuário, user, programa 3. Opa, só deu um erro aqui. Vamos então aqui fazer a alteração do grupo. CHGRP user programa 3.sh. Então vamos lá, ls-la. Você vê aqui que mudamos também o grupo. Então esses dois comandos, chown e chgrp, eles alteram o dono e o grupo, tanto do diretório quanto de arquivos. Então, é isso aí, pessoal. Até mais!